Realizadas de seus treinamentos. Ótimo. Tá bom, licença. As meninas abriram espaço, o povo foi lá e fechou. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Prazer, meu nome é Ana Clara. Eu fui contratada pela Pamela, diretora comercial, para treinar vocês a aptidão de apresentação em público. Essa aptidão ela é muito importante no cargo de vocês, que são representantes comerciais, porque vocês são a cara da empresa para o cliente. Então, eu vou acompanhar, vocês têm uma reunião, né? Daqui a uns 20 minutos. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Dura mais ou menos uns 4 meses. Como que ele vai funcionar? Então, eu vou fazer com vocês algumas simulações de reuniões e palestras. Algumas serão comigo, outras eu vou trazer alguns convidados para poder avaliar vocês. Ao final de cada apresentação, eu vou passar os pontos fracos e os pontos fortes de vocês. E no final de todo esse treinamento, eu vou passar o feedback para a Pamela e ela vai chamar vocês para poder passar o resultado. Ok? Então, como vocês têm essa reunião daqui a 20 minutos, antes de traçar o perfil de vocês, eu vou acompanhá-las sem dizer nada, apenas vou ver como que vocês vão se portar na reunião. Tá ok? Vamos? Nossa, o treinamento já acabou. Até passou rápido, né? É verdade. E aí, como foi? Então, Pamela, eu acompanhei elas numa reunião antes de começar o treinamento e depois eu acompanhei elas numa reunião ao final do treinamento para ver qual foi a mudança. Eu fiz algumas simulações de reuniões e palestras, algumas eu acompanhei, outras eu trouxe convidados para avaliá-las. Ao final de cada apresentação, eu passei os pontos fracos, os pontos fortes e o que elas tinham que melhorar. Ao total, assim, elas foram muito bem, elas tiveram uma melhora muito grande. A Sheila, ela tem muito conhecimento sobre organização. Então, quando ela vai numa reunião com um cliente, ela consegue tirar as dúvidas, ela passa muita confiança e segurança para o cliente. Já a Camila, ela é um pouco mais agressiva, então ela não dá tempo para o cliente pensar em alguma outra proposta. Acaba sempre aceitando tudo que ela propõe. Não deixa ele com dúvidas também. Como eu disse, no final, as duas foram muito bem. Legal, mas realmente nós notamos uma melhora na qualidade das reuniões e nós tivemos fundamentos dos treinamentos, né? E estou muito satisfeita com o seu trabalho. Eu vou agendar uma reunião com as meninas para estar passando esse feedback. E é isso. Eu estou indo almoçar. Vamos? Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, você. Então, hoje a gente está falando com você, né? E como eu já comunicado com você já, a partir do semestre que vem, você vai ser nova gerente operacional aqui, né? E semana que vem vai começar uma nova supervisora no seu lugar. E eu quero que você faça esse procedimento aí com ela, tá? Aí, no caso, eu quero que você faça o seu procedimento adequado, o treinamento, para você fazer que ela seja tão boa quanto você, tudo bem? Tudo bem, Larissa. Eu vou servir como uma esteira para ela. Algo mais? Isso. Obrigada, viu? Então, essa daqui é a Giovana, onde eu já estava tudo bem. Essa daqui era a nossa supervisora, essa daqui é o lugar dela. Essa daqui, e a Giovana que coloca para você, tá? Boa sorte. Tá à vontade. Então, vou te mostrar um pouquinho da minha rotina. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte, tá? Todo fim de mês a gente faz um levantamento das condições dos colaboradores. A gente trabalha com diversas planilhas, inclusive essa que é referente ao ABS.
Nessa pasta ficam os atestados, onde você vai assinar e vai encaminhar para o RH. E como funciona o feedback? Então, a gente aplica o feedback a cada 15 dias. A gente faz um feedback coletivo, mostrando para eles os pontos de desenvolvimento deles dentro da empresa para manter o nível de atendimento. E, se necessário, a gente aplica o feedback individual a cada 30 dias. Algo mais? Não, já uma dúvida de procura. Espero ser tão boa quanto você. Muito obrigada, Giovana. Vamos aproveitar o horário que eles estão em suas terras para que eu possa te apresentar aqui. É só isso, pessoal. Giovana, o coaching mentoring, que foi o tema abordado pelo grupo, ele retrata a seguinte situação, tá? Na primeira cena a gente teve uma situação de coach, que ele faz o quê? Qual é a função do coach? A gente tem aquele paradigma de que o coach é um treinador, tá? Na verdade, ele vai aprimorar aquilo que você faz melhor, tá? Ele não vai embutir algo em você, ele vai extrair de você o seu melhor. Tá? Então, o objetivo das meninas da primeira cena era o quê? Ver aquilo em que elas se destacam e melhorar isso ainda mais, deixar isso em destaque. Tá? Todo mundo que procura fazer coaching, seja de relacionamento, coaching profissional, ele busca identificar, fazer com que as pessoas identifiquem aquilo que ela verdadeiramente tem aptidão. Existem muitas pessoas que têm um aglomerado de desejos, tá? De intenções, mas apenas uma coisa se destaca: ninguém pode ser bom em tudo. Tá? Então ele vai pegar aquilo que ele melhor se destaca e vai trabalhar em cima daquilo. Falar assim: olha, seu carro-chefe a partir de agora é isso que é coach. Na segunda cena a gente trabalha o quê? Mentoring. O mentoring é um aconselhamento, é você servir de espelho. Tá? Não sou muito espelho para ninguém, mas sou meio maluca. Mas o que acontece? Existem pessoas, e eu fico até lisonjeada com isso, que depois têm a vontade de tornar-se docente, professores, malucos como eu, de ver a minha didática, a minha forma de tratar as pessoas, de lidar com a situação da docência, e tomam isso como exemplo e preferem seguir carreira nesta fase. Então, eles analisam através do meu perfil como é a minha didática de trabalho e tomam isso como exemplo, aprimoram e usam para a vida pessoal. Isso é o mentor. Tá? Fora coach, mentor, a gente tem coach, que é um outro tipo de aconselhamento, é você tirar uma pessoa totalmente de fora e perguntar em momento casual: olha, tem que problema, menina, meu marido calça, aquele inferno, barriga de pudim, mas ele tá louco. Não sei o que eu faço, se eu continuo casamento, o que eu... Aí você pega uma pessoa totalmente